Imagine se todas as garotas do mundo ficassem obcecadas por você e você nem soubesse o poder que tem dentro de si. Algo assim acontece em nossa história de hoje. A história começa com um homem incrivelmente feio chamado Moro. Moro vivia em um mundo repleto de magia e mistérios, onde as pessoas nasciam com habilidades especiais e eram chamadas de salvadores. Essas pessoas frequentavam uma escola especial, onde aprendiam a usar suas habilidades da maneira correta e como lutar contra monstros sobrenaturais que ameaçavam destruir o mundo. Na verdade, a maioria dos estudantes se tornava magos, que usavam magia, ou guerreiros, que manuseavam armas, dependendo de suas vidas passadas. Mas Moro, que era órfão, era diferente de todos os outros. Sua característica especial era que ele podia usar ambos os tipos de habilidades ao mesmo tempo, o que o tornava a pessoa mais única e possivelmente a mais poderosa da Terra. Antes de recuperar suas memórias, ele era apenas um homem inútil que dormiu no primeiro dia de aula. Durante o sono, ele teve um sonho, onde era um mestre esportista que estava apaixonado por sua própria irmã. No sonho, ele derrotou sozinho um grande exército como um presente de amor para ela, mas foi acordado bruscamente por uma garota de cabelos rosa chamada Satsuki Suki, que era extremamente rude e teimosa. Quando Moro levantou a cabeça, ele viu no rosto de Satsuki um reflexo da garota de seus sonhos e imediatamente a chamou pelo nome de sua vida passada. Ao ouvir isso, os olhos de Satsuki se encheram de lágrimas, pois ela também se lembrava de sua vida passada. Ela o chamou de irmão e o abraçou, mas Moro disse que não a conhecia, pois não se lembrava de nada de sua vida passada. Naquele momento, eles viram uma garota chamada Shiju desmaiada no chão, talvez por ter bebido lassi com kole batore no almoço. Ambos correram para ajudá-la, mas Shiju acordou e, ao ver Moro, reconheceu nele o marido de sua vida passada e começou a beijá-lo. Vendo isso, Satsuki ficou com ciúmes e separou os dois, repreendendo Shiju. Shiju perguntou por que Satsuki estava tão tensa, e Satsuki respondeu que amava Moro mais do que Shiju e que a família vem em primeiro lugar. Depois disso, todos foram para a aula, onde cada um deveria se apresentar. Satsuki, que era extrovertida e de nível 100, anunciou que seria amiga de todos e também se tornaria a pessoa mais poderosa da escola, então todos deveriam apoiá-la. A turma toda a encarou e ela, envergonhada, sentou-se no lugar. Em seguida, começou a aula de magia prática, onde todos usavam trajes de banho e iam para a arena. O professor explicou que existem dois tipos de poder, luz e trevas, e que naquele dia eles aprenderiam o básico sobre o poder da luz. Ele fez um movimento como se fosse um feitiço e transformou suas roupas em algo mais fashion. As crianças ficaram impressionadas, mas no momento seguinte, como um professor preguiçoso, ele disse que agora eles deveriam aprender sozinhos, e todos começaram a praticar. Enquanto isso, Satsuki facilmente mudou seu traje e, mostrando seu poder, levantou uma garota e começou a girá-la como uma bola de basquete. Nesse meio tempo, ela ouviu a voz de um garoto feio, que dizia que a aula era inútil e que ele queria que um monstro atacasse, para que ele, como um lutador poderoso, pudesse lutar na linha de frente. Ouvindo isso, Satsuki ficou furiosa e foi até ele para dar uma lição de humanidade. Ela o humilhou tanto que ele ficou com raiva e transformou seu traje em uma armadura de batalha, pronto para lutar. O professor tentou impedi-los, mas foi inútil, e a luta começou. Ambos tiraram suas tags de cachorro, que se transformaram em armas. Satsuki atacou o garoto feio com sua espada, enquanto ele bloqueava cada golpe com seu machado de alta velocidade. Satsuki tentou atacar novamente, mas sua espada escapou de suas mãos. O garoto zombou dela, dizendo para pegar a espada, mas quando ela se virou, ele atacou suas costas e rasgou seu traje. Satsuki caiu no chão e começou a chorar. Nesse momento, Moro correu até ela e a cobriu com seu casaco. Vendo isso, o garoto zombou de Moro, dizendo que ele nem havia mudado seu traje, mas Moro permaneceu em silêncio, e Satsuki fugiu, envergonhada. Depois disso, Moro levou Satsuki a um café para animá-la. Lá, Satsuki confessou que não tinha interesse em se tornar uma heroína, mas queria apenas ser uma flor diante de Moro. Ela começou a chorar, e suas lágrimas deixaram Moro completamente perplexo. Naquela noite, Moro desafiou o garoto feio para uma luta, mesmo sabendo que provavelmente perderia. O garoto, rindo, jogou várias armas em direção a Moro, dizendo para ele escolher a que quisesse. Moro escolheu uma espada, enquanto o garoto escolheu seu machado. O garoto atacou Moro com tudo, jogando-o no ar no primeiro golpe, mas Moro se levantou. Ele percebeu que não conseguia acompanhar a velocidade do garoto. O garoto feio desapareceu como um flash e apareceu atrás de Moro, desferindo um golpe poderoso, mas Moro conseguiu bloqueá-lo de alguma forma e caiu no chão. Ele se levantou novamente e continuou lutando, mas o garoto bloqueou todos os seus golpes e acabou quebrando a espada de Moro. Mesmo assim, Moro continuou lutando com a espada quebrada, mas o garoto tirou sua arma e, quando Moro se abaixou para pegá-la, o garoto pisou na espada e se preparou para o golpe final. Nesse momento, Moro começou a ter vislumbres de sua vida passada como um mestre esportista. Ele se lembrou de que havia prometido a Satsuki que nunca perderia. Enquanto isso, sua visão se voltou para Satsuki e Shiju, que estavam lá para torcer por ele.
Satsuki gritou que, se ele vencesse, ela lhe daria um beijo francês. Agora, com a promessa de um beijo francês, Moro estava disposto a lutar até contra Deus. Ele segurou sua tag de cachorro e a transformou em uma espada afiada. No instante seguinte, ele desviou do golpe do garoto e atacou com incrível velocidade. O garoto, apesar de todas as suas tentativas, não conseguiu escapar dos golpes de Moro. De repente, suas armas colidiram, e Moro quebrou o machado do garoto. O golpe foi tão poderoso que o garoto foi jogado no chão, e Moro também caiu, surpreso por ter vencido. Satsuki correu até Moro e o abraçou. Pouco depois, Moro abriu os olhos e viu uma garota curvada sobre ele, que logo o beijou e se escondeu atrás do diretor. O diretor explicou que a garota havia restaurado a energia perdida de Moro. Moro ficou com medo de que a polícia aparecesse, mas o diretor garantiu que ninguém saberia de nada, então ele não precisava se preocupar. Enquanto isso, Satsuki estava amarrada e chorando, pois o diretor a havia amarrado com medo de que ela causasse problemas. O diretor queria conversar com Moro sobre algo importante, mas ele estava distraído com outras coisas. O diretor explicou a Moro que ele era único no mundo, pois era capaz de lembrar suas 2 vidas passadas. Moro respondeu que mal conseguia se lembrar desta vida, quanto mais de 2. O diretor então disse que, durante a luta, ele sentiu uma energia estranha, o que indicava que ele era um third timer, alguém que viveu 3 vezes. Moro não entendeu nada e, após as instruções do diretor, foi para o dormitório com sua irmã boba. No dia seguinte, um garoto chegou à classe e pediu que Moro e Shiju o acompanhassem. Ele os levou ao telhado, onde se desculpou pelas ações de seu irmão mais novo, o garoto feio. Ele disse que havia visto o potencial de Moro e queria que ele se juntasse a um grupo especial que lutava contra monstros perigosos. Ele explicou que o grupo lutava apenas uma vez por mês, mas era muito arriscado. E algumas pessoas já haviam perdido a vida. No entanto, havia benefícios em se juntar ao grupo, como uma bolsa de estudos. Ao ouvir sobre o dinheiro, Moro ficou tentado e concordou em se juntar ao grupo. Shiju também quis se juntar, e ele a aceitou como reserva. Enquanto isso, Satsuki, que estava ouvindo tudo, correu para o telhado e implorou para ser incluída no grupo. O garoto disse que não a conhecia e que, com base em suas habilidades, ela nem merecia ser reserva. Ele a mandou embora, mas Satsuki insistiu, dizendo que esperava por ele há muito tempo. Ela havia encontrado o restaurante mais barato da cidade e convidou Moro para jantar, mas Shiju a repreendeu, dizendo que eles já estavam cansados. Moro queria ir, mas Shiju continuou a impedir Satsuki, dizendo que eles eram pessoas ocupadas e não tinham tempo para folgados. Satsuki, como uma louca apaixonada, perguntou a Moro se eles poderiam pelo menos passar o intervalo juntos. Moro hesitou e Satsuki, envergonhada, fugiu. Moro repreendeu Shiju por ser tão intrometida e foi atrás de Satsuki, encontrando-a chorando. Ele a consolou, dizendo que passaria o intervalo com ela no dia seguinte. No dia seguinte, Satsuki levou Shiju ao shopping para comprar um presente para Moro. Depois de visitar várias lojas, Satsuki não encontrou nada de que gostasse e as duas acabaram comendo doces. De repente, o céu ficou completamente escuro e uma enorme serpente, parecida com um monstro, emergiu da água. Todos ficaram apavorados e começaram a correr. Shiju ficou paralisada de medo, mas Satsuki decidiu que não poderia mais ser covarde. Ela tirou sua tag de cachorro e a transformou em uma espada afiada, enfrentando o monstro. Ela disse a Shiju para resgatar a criança, que havia ficado para trás enquanto ela atacava o monstro. Satsuki desferiu um golpe poderoso, ferindo levemente a serpente, mas não a matando. Quando a serpente estava prestes a contra-atacar, Shiju voltou e usou seu feitiço especial de gelo para congelar a serpente. As duas decidiram lutar juntas e conseguiram levar a serpente para dentro do shopping. Enquanto Shiju lançava mais feitiços de gelo, Satsuki continuava atacando com sua espada. Quando elas pensaram que tinham vencido, mais serpentes surgiram do chão. Foi então que perceberam que não era uma serpente comum, mas uma hidra. A hidra jogou Satsuki no chão e estava prestes a soltar um gás venenoso quando Shiju a salvou, mas acabou sendo petrificada pelo gás. Enquanto isso, Moro pediu ao grupo especial que resgatasse as garotas, mas eles se recusaram, dizendo que seriam necessárias centenas de lutadores para enfrentar uma hidra de 9 cabeças. Moro lembrou-se de seus pais, que ele não conseguiu salvar no hospital, e disse com confiança que não perderia mais ninguém. Ele chamou o grupo de covardes e partiu sozinho. No shopping, Satsuki segurava o corpo petrificado de Shiju quando a hidra a envolveu com sua língua e estava prestes a engoli-la. Moro chegou a tempo e cortou a língua da hidra com um único golpe. Ele continuou atacando, mas a hidra não parecia ser afetada. Shiju gritou para Moro lembrar que ele tinha outro poder. Moro então se lembrou de sua vida passada, como um grande mago. Ele reuniu toda a sua coragem e começou a recitar um feitiço, enquanto era engolido pela hidra. Dentro da hidra, ele continuou a recitar o feitiço e finalmente conseguiu explodir a cabeça da hidra. Ele criou uma pequena bola de fogo.
colocou-a em sua espada e atacou a Hidra com tudo, destruindo-a em pedaços. As cabeças cortadas da Hidra caíram no chão, e Satsuki e Shiju voltaram ao normal. O capitão do grupo especial, que havia testemunhado a coragem de Satsuki, a incluiu no grupo como substituta. Satsuki ficou tão feliz que pulou de alegria, pois agora poderia passar mais tempo com Moro. No dia seguinte, todos estavam em um restaurante discutindo sobre a Hidra. O diretor disse à mídia que os 3 estudantes haviam derrotado a Hidra juntos, embora Moro tivesse feito até a maior parte do trabalho. Satsuki ficou irritada porque Moro não recebeu o crédito que merecia, mas Moro disse que não se importava. Shiju explicou que a Hidra era tão poderosa que apenas um dos 6 heróis de nível S poderia derrotá-la sozinho. Nesse momento, um homem estrangeiro de cabelos dourados chegou à mesa ao lado e começou a falar em inglês, o que a garçonete não entendeu. Satsuki tentou ajudá-lo, mas ele começou a falar japonês fluentemente, deixando Satsuki envergonhada. Ele pediu algo como um Starbucks, e Satsuki respondeu que aquele era um café comum e não servia coisas exóticas. Moro a interrompeu, mas Satsuki serviu uma bebida fedorenta, dizendo que era o especial do chefe. O homem estrangeiro tomou um gole e cuspiu, dizendo que tinha gosto de urina e cloro. Satsuki e o chefe trocaram olhares de cumplicidade, e Moro correu para pegar lenços. De repente, Moro percebeu que o homem estrangeiro havia desaparecido, e o tempo parecia ter parado. Pouco depois, o homem loiro reapareceu, e sua velocidade era tão alta que todos os outros pareciam estar parados. Ele se aproximou de Moro e fez um gesto como se fosse dar um soco, mas parou no último momento. Ele perguntou a Moro se ele realmente não conseguia se mover ou se simplesmente não queria. Moro respondeu: "Como você quiser." O homem loiro saiu decepcionado, enquanto todos se perguntavam o que havia acontecido. Shiju então reconheceu o homem. Esse é Edmund, o líder das forças especiais da Inglaterra e um herói de nível S. Parecia que a notícia sobre a Hidra havia se espalhado pelo mundo, e todos os heróis de nível S estavam interessados em Moro. No dia seguinte, a caminho do treinamento, Moro, Satsuki e Shiju encontraram a garota que havia beijado Moro. Ela se apresentou como Maya e disse que era parente do diretor. Ela explicou que havia recebido seus poderes ainda criança e, por isso, não podia frequentar as aulas normais. Shiju sabia disso e explicou a Moro que o irmão mais velho de Maya era o presidente da escola. Depois disso, eles foram para outra aula prática inútil, onde alunos do 1º e 2º anos estavam juntos. Um aluno do 2º ano, Kami, que também era membro das forças especiais, começou a agir como uma criança. Ele não gostava que Moro estivesse recebendo tanta fama e o desafiou para uma luta. Nesse momento, Edmund também chegou como convidado, mas seu interesse por Moro havia diminuído. Kami invocou seu traje e uma vara, escrevendo Nível 2 e lançando uma bola de fogo em Moro, que desviou facilmente. Moro então escreveu Nível 3 e lançou um ataque de fogo mais poderoso, que Kami não conseguiu suportar. Depois disso, Moro foi ao escritório do diretor, mas encontrou Maya lá. Ela disse que havia sido ela quem o chamara para conversar. Ela perguntou se ele queria saber mais sobre Shiju e seu irmão, e explicou que o avô de Shiju havia financiado a escola com dinheiro sujo, e sua família ocupava cargos importantes lá. O irmão de Shiju era muito ambicioso e a usava como um peão. Mais tarde, quando Moro estava dormindo no parque, Shiju chegou e deitou-se ao seu lado. Moro teve um sonho onde ele era um poderoso mago em sua vida passada, capaz de transformar qualquer reino em um castelo de gelo em um piscar de olhos. Shiju era a bruxa do outro mundo, e juntos eles criaram vários reinos congelados. Quando Moro acordou, ele se assustou ao ver Shiju deitada sobre ele. Ele recuou e perguntou o que ela estava fazendo. Shiju apenas o provocou, dizendo que não era nada. Naquela noite, Shiju convidou Moro para jantar com seu irmão. Lá, o irmão perguntou a Moro se ele sabia o básico sobre o nível S. Moro respondeu que não. E o irmão explicou que matar um monstro como a Hidra, que era quase impossível de derrotar, era o que fazia de Moro um herói de nível S. Moro disse que não estava sozinho, que Satsuki e Shiju também estavam com ele, mas o irmão não se importou. Ele disse que se as garotas concordassem que Moro havia feito tudo sozinho, ele receberia o nível S. Shiju se opôs, pois se Moro se tornasse um herói de nível S, ele perderia sua liberdade e se tornaria uma arma do governo. O irmão a fez calar, e Shiju pediu desculpas a Moro mais tarde. Shiju levou Moro ao seu quarto, que era grande e vazio. Ela disse que não tinha permissão para decorá-lo, pois sua família a tratava como uma serva. Ela também se lembrou de sua vida passada, onde era uma escrava que limpava o chão e servia prisioneiros. Foi lá que ela conheceu Moro, o prisioneiro mais perigoso, que a ensinou magia e por quem ela se apaixonou. No presente, ela estava triste e levou Moro à varanda para mostrar a vista. Moro também se lembrou de seu sonho e quis abraçá-la, mas não teve coragem. Pouco depois, o mordomo levou Moro de volta ao seu bairro e lhe deu um pedido de comida. No caminho, Moro sentiu que estava sendo seguido.
Ele parou e disse que não queria lutar, mas o homem rasgou sua tag de cachorro e tirou uma arma. A situação escalou para uma luta. Moro desviou de todos os golpes, mas a comida que ele carregava foi destruída. Ele ficou furioso por ter perdido sua refeição grátis e também sacou sua espada. Quando suas armas colidiram, Moro percebeu que seu oponente era uma mulher. Ela dividiu sua arma em 2 lâminas e atacou, dizendo que provaria a seu chefe que Moro era inútil. Moro bloqueou seus golpes, mas ela lançou um ataque de energia verde. Moro então se lembrou de sua vida passada e escreveu um feitiço de vento que cortou o ataque e a derrubou. Ela fugiu imediatamente. Mais tarde descobriu-se que Edmund havia enviado sua criada para testar a força de Moro. Ele disse que Moro não era digno do nível S, mas o irmão de Shijo insistiu que Moro havia derrotado a Hydra sozinho. Edmund acreditava que as 2 garotas o haviam ajudado e que elas também eram muito poderosas. No dia seguinte, Moro foi ao dormitório e encontrou Maya lá. Ela disse que, se ele quisesse, ela seria sua colega de quarto e até seu travesseiro. Moro gritou para ela sair, mas Maya disse que era uma ordem do diretor, então ele teve que dormir na mesma cama que ela. Enquanto isso, o irmão de Shijo ordenou que ela fosse estudar na Inglaterra, pois Edmund a considerava talentosa e havia poucos magos bons lá. Shijo se opôs, mas o irmão disse que era uma decisão da família e que ela não podia fazer nada. No dia seguinte, Shijo foi à escola e tentou rir à força. Ela descobriu que Maya estava morando com Moro e ficou com ciúmes. No dia seguinte, todos notaram que Shijo havia desaparecido. Maya correu e contou que Shijo estava sendo enviada à força para o exterior. Moro tentou ligar para ela, mas ela atendeu e mentiu, dizendo que estava resfriada. Moro disse que sabia que ela estava indo para a Inglaterra. Shijo disse que era uma decisão forçada e começou a chorar, lembrando de sua vida passada como escrava. Ela disse que ainda era escrava de sua família e que se encontrariam depois que ela terminasse os estudos. Naquela noite, o irmão de Shijo a apresentou a Edmund como se fosse uma mercadoria. O mordomo chegou e disse que alguns convidados haviam chegado, mas o irmão disse que estava ocupado e para mandá-los embora. Antes que ele pudesse fazer algo, Moro quebrou a janela e entrou. O irmão ameaçou chamar a polícia, mas Moro o silenciou, dizendo que ele não era páreo para ele. Ele também disse a Edmund que estava errado em levar Shijo, pois ela não era tão valiosa quanto ele pensava. Moro disse que havia derrotado a Hydra sozinho. Shijo chorou e disse que, se Moro dissesse isso, ele se tornaria uma arma nacional. Ela perguntou por que ele estava arriscando sua liberdade, já que eles poderiam se encontrar depois que ela terminasse os estudos. Moro disse que não se importava com nada disso, e só queria saber o que Shijo queria. Shijo confessou que queria ficar com Moro e quebrou as correntes de sua família, indo até ele. Ele a abraçou e pulou pela janela. Lá fora, Satsuki e Maya estavam esperando no carro e todos fugiram. O irmão de Shijo ordenou que Edmund os perseguisse, mas ele se recusou, pois ia contra seus princípios. O irmão então usou sua influência governamental para fazer uma solicitação oficial, e Edmund e sua criada os perseguiram, atacando o carro e forçando-o a girar. Moro jogou correntes para estabilizar o carro. Edmund e sua criada apareceram na frente e exigiram que Shijo fosse entregue a eles. Moro se recusou e desafiou Edmund para uma luta, dizendo que provaria se era digno do nível S. Edmund aceitou. E a luta começou. Edmund sacou sua espada e atacou Moro, que tentou revidar, mas Edmund pegou sua lâmina com a mão. Moro tentou lançar um feitiço, mas Edmund se moveu tão rápido que parecia ter desaparecido. Moro escreveu um feitiço mais poderoso, mas Edmund o derrubou novamente. Enquanto isso, Maya criou um campo mágico para evitar ferimentos graves. Com o campo mágico ativo, o risco de morte era menor, e Moro ganhou confiança. Edmund desapareceu novamente, mas Moro desviou de seu ataque. Finalmente, Moro lançou um ataque de chamas poderoso, que quebrou a espada de Edmund. Mas, antes que Moro pudesse dar o golpe final, Edmund rasgou outra tag de cachorro e assumiu uma nova forma, com armadura e uma lança. Enquanto isso, a criada de Edmund derrubou Satsuki e Shijo. De longe, um estrondo foi ouvido. A luta entre Moro e Edmund estava no auge, com ambos desferindo golpes mortais. Os ataques de Moro ricocheteavam no escudo de Edmund, mas finalmente ele conseguiu amassar o capacete de Edmund. Furioso, Edmund começou a atacar com mais força, enquanto Moro pensava em como proteger Shijo. Ele se lembrou de sua vida passada, onde Shijo o havia apoiado. Então, ele saltou no ar e começou a escrever um poderoso feitiço. Shijo reconheceu o feitiço, e um enorme dragão de gelo surgiu, congelando toda a ordiária. Edmund disse: "Encontramos um novo herói de nível S", e foi congelado. Naquela noite, Moro e as garotas se reuniram na casa do diretor, onde Maya ajudou a curar os ferimentos. Moro explicou que havia congelado Edmund para que ele não pudesse se mover. Edmund admitiu a derrota e cancelou a transferência de Shijo para a Inglaterra. Ele nomeou Moro para o nível S e foi embora. Shijo disse que seu irmão havia dito que, se Edmund não a levasse, ela poderia ficar com Moro e servir a ele.
Moro riu e disse que isso era bom para ele. Cerca de um mês depois, o líder das forças especiais anunciou que haveria um acampamento de verão em uma pequena ilha. Ele também os alertou para se comportarem bem. Enquanto isso, Satsuki planejava usar um maiô para chamar a atenção de Moro, e Shiju, que era rica, mostrou vários trajes. Moro foi a uma loja comprar shorts e encontrou uma garota chamada Momo, que estava tendo problemas para escolher um maiô. Ele a ajudou e ela fugiu envergonhada. No acampamento, o diretor os teletransportou para a ilha. Moro recebeu uma ligação de Edmund, que disse que havia uma reunião com outros heróis de nível S. Enquanto isso, Satsuki desapareceu à noite e foi até Moro, mas na verdade ela queria ajuda para derrotar Momo. Moro se lembrou de sua vida passada, onde ele havia deixado Satsuki para trás para salvá-la. Ele disse a Satsuki para não enfrentar Momo, mas ela insistiu, então ele começou a treiná-la. No dia seguinte, Satsuki fez um churrasco para todos. Era a única habilidade em que ninguém podia vencê-la. Moro queria conversar com um amigo sobre sua promoção ao nível S, mas Kami apareceu e zombou dele, dizendo que a promoção poderia ser cancelada. Naquela noite, Moro ensinou Satsuki a correr sobre a água, e todos assistiram a fogos de artifício. Mais tarde, quando Moro estava caminhando sozinho, Shiju o encontrou usando um yukata que Satsuki havia escolhido. Eles ficaram sentados olhando a lua por um longo tempo, e Moro pediu desculpas por tê-la ignorado nos últimos dias. Enquanto isso, a reunião dos heróis de nível S começou. Edmund pediu votos para apoiar Moro, mas os representantes da Rússia e da França se recusaram, enquanto os Ikuta e Sito disseram que estavam considerando. O Japão apoiava Moro, pois ele havia derrotado a Hydra de 9 cabeças. A Rússia e a França pediram provas, pois não acreditavam em rumores. Edmund disse que Moro o havia derrotado em sua última luta, mas, de repente, o executivo japonês caiu no chão segurando o peito e disse que um grande monstro estava chegando. Os sirenes soaram e um monstro de 300 metros de altura, parecido com uma mistura de bode e caranguejo, apareceu. O líder das forças especiais disse que o monstro era ainda maior que a Hydra e estava se aproximando da ilha. Ele ordenou que todos fugissem, mas o capitão disse que nada poderia ser feito sem o executivo japonês. Alguns estudantes se opuseram, mas um helicóptero que se aproximou do monstro foi destruído. O capitão ordenou que todos empacotassem e deixassem a ilha o mais rápido possível. Kami foi o primeiro a fugir, mas Moro se recusou a ir. Ele disse que ficaria e enfrentaria o monstro. Ele também disse às garotas para irem embora, mas desta vez elas não o obedeceram e ficaram para ajudá-lo. O capitão lembrou que Moro havia dito que não queria mais perder seus companheiros, então ele também decidiu ficar e lutar. Todos sacaram suas espadas e juraram lutar juntos. Pouco depois, um enorme monstro apareceu na costa. O capitão pensou que o monstro era atraído por sons e iria para o farol, onde os magos o atacariam por trás, enquanto os guerreiros atacariam de uma distância segura. No final, ele e Moro o finalizariam. Mas o plano falhou quando o monstro atingiu a costa e criou uma onda que cortou a energia, fazendo as sirenes pararem. O monstro parou, mas Kami, em sua estupidez, começou a soltar fogos de artifício, achando que era ano novo. O monstro se moveu em direção ao som e Kami fugiu novamente. Shiju congelou uma das pernas do monstro com um feitiço de gelo, e os outros a cortaram. Mas, de repente, vermes nojentos saíram da perna e atacaram todos. Enquanto isso, o capitão atacou o monstro principal, lembrando que havia perdido para Moro no treinamento, e que Moro havia dito que a verdadeira força estava na determinação. Com isso em mente, o capitão atacou com tudo e cortou a outra perna do monstro. Moro teve a ideia de tocar uma música de Bhangra para motivar todos. O monstro foi atraído pelo som e atacou Moro, que cortou uma de suas grandes garras com uma espada de chamas negras. Enquanto isso, os outros lidavam com os pequenos vermes. Momo disse que a perna esquerda do monstro havia sido cortada e que agora só precisavam atacar o corpo. De repente, mais cabeças horríveis surgiram do corpo do monstro, e o capitão percebeu que sua força era insuficiente. Ele sugeriu recuar, mas o monstro soltou um grito tão alto que quase estourou os tímpanos de todos. Moro tentou criar uma barreira, mas ele também tropeçou. Satsuki se lembrou de algumas palavras de Moro e começou a cortar os vermes como uma ninja de frutas. Momo correu até Moro e disse que Satsuki estava lutando descontroladamente e que o monstro estava prestando atenção nela, colocando-a em perigo. Moro disse a Momo para resgatar Satsuki, enquanto ele distraía o monstro. Ele subiu nas costas do monstro e pensou em como matá-lo. Então ele se lembrou de um poderoso feitiço e começou a desenhar um grande círculo nas costas do monstro com sua espada. Enquanto isso, Maya criou uma barreira para proteger os outros dos vermes. Satsuki, que estava lutando há muito tempo, caiu exausta, e Momo a puxou para dentro da barreira. O monstro soltou outro grito assustador, mas Moro, lembrando-se de seus amigos, ficou mais forte. Ele completou o círculo mágico e enfiou sua espada no centro, fazendo o monstro explodir em um grande estrondo. O executivo japonês acordou e disse que Moro havia derrotado o monstro.
Ele também se recuperou. O diretor anunciou na escola que Moro havia derrotado o Imperador do Trovão, e todos comemoraram. Ela também disse que Moro voltaria no dia seguinte. Naquela noite, Edmund descobriu que o executivo japonês havia ficado doente novamente. Talvez porque um grande monstro estivesse chegando. No dia seguinte, as pessoas no Japão viram um buraco negro no céu, de onde saiu um dragão assustador. O líder das forças especiais disse que era o monstro mais perigoso já visto. O diretor preparou um teletransporte para chamar Moro, mas ele ainda estava na Rússia. Enquanto isso, o dragão incendiou a cidade e as pessoas se esconderam. As forças especiais observavam o dragão de longe, enquanto o diretor e Maya preparavam o teletransporte. O capitão e sua equipe tentaram enganar o dragão e atacá-lo, mas ele era tão astuto que cancelou seus feitiços, forçando-os a fugir. Na Rússia, Moro viu na TV o ataque do dragão no Japão e percebeu que era o mesmo dragão que havia matado Satsuki e Shiju em suas vidas passadas. Furioso, ele correu para salvá-las. Enquanto isso, as forças especiais lutavam contra o dragão, lançando fogo repetidamente. Maya criou um círculo de teletransporte e Edmund apareceu para protegê-la de um ataque do dragão. Finalmente, o círculo foi concluído e Moro e seu grupo chegaram. Ao ver o dragão, Angela perguntou que tipo de dragão era. Shiju explicou que não era um dragão comum, mas que estava apenas se divertindo, pois poderia matar todos em 1 minuto. Satsuki e Helena caíram no chão e distraíram o dragão. Moro disse para todos os feridos se afastarem, pois ele lidaria com o dragão sozinho. Ele saltou e usou magia negra, mas o dragão reverteu o feitiço. Shiju gritou que o feitiço não funcionava. O dragão contra-atacou com um raio, mas Moro bloqueou, caindo no chão e quebrando sua espada. O dragão cuspiu pequenos vermes, que Moro matou um por um. Shiju percebeu que o dragão estava mirando em Moro de propósito. De repente, o dragão teletransportou Satsuki e Shiju e as transformou em pedra. Moro gritou, achando que as havia perdido. O choque foi tão grande que ele entrou em um modo de caixa de Pandora, atacando o dragão furiosamente. Angela temeu que Moro destruísse a cidade e começou a preparar um feitiço de contenção. Enquanto isso, Satsuki e Shiju quebraram sua forma de pedra e se libertaram, lembrando-se de suas vidas passadas. Elas prometeram ficar juntas para sempre. Moro voltou a si, e as forças especiais se reuniram, dizendo que ele não estava sozinho. O dragão atacou novamente, mas todos se uniram para apoiar Moro. Katia e Yuli atacaram com feitiços, enquanto os outros lutavam contra os vermes. Edmund usou seu escudo e Maya curou o diretor. Finalmente, Moro completou o feitiço final e, com a ajuda de Satsuki e Shiju, criou uma espada poderosa que destruiu o dragão em pedaços. Todos comemoraram. O executivo japonês se recuperou e anunciou que o dragão havia sido derrotado. Alguns dias depois, Edmund e Angela voltaram para a Inglaterra. Moro perguntou a Satsuki se ela havia visto o dragão em suas vidas passadas, e ela disse que só se lembrava de sonhos. Shiju chegou e começou a brigar com Satsuki, enquanto Moro ficou feliz por tudo ter acabado bem. Se você gostou dessa história, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de curtir o vídeo. Nos vemos no próximo.